Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Vilão Prime. Capítulo 281. Konogakakuri. Santuário Naka. O antigo santuário, construído com tijolos de pedra, exalava um forte senso de história e tempo. Dentro do salão mal iluminado, a luz de velas tremeluzia. Dezenas de olhos vermelhos se iluminaram ao mesmo tempo, elevando instantaneamente a atmosfera ao seu ápice. No centro da reunião, banhado pelo brilho vermelho assustador, uma figura abriu lentamente os olhos, um corpo ressuscitado pelo Edo Tensei. Este lugar é... Seu olhar estava cheio de confusão enquanto ele examinava os arredores, sua mão instintivamente alcançando uma arma, apenas para congelar no ar. O que poderia aterrorizar uma pessoa comum, na verdade, a encheu de uma inexplicável sensação de paz. Madara caminhou animadamente para frente e puxou a figura para um abraço apertado. Izuna. A figura ressuscitada não era outro senão Uchiha Izuna. Essa voz familiar e abraço. Sua voz tremeu de surpresa e descrença. É mesmo você? Por que está assim? E eu já não estava morto? Porque eu... Madara soltou Izuna e soltou uma gargalhada. Porque obtive maior poder, minha aparência também mudou. Assumi a responsabilidade de usar um jutsu proibido para trazê-lo de volta através do Edo Tensei. Você não me culpa, não é, Izuna? Izuna balançou a cabeça firmemente e disse, claro que não. Eu queria poder ver você e nosso clã novamente. Ele fez uma pausa e observou os membros do clã Uchiha ao redor, percebendo que não reconhecia nenhum deles. Um toque de hesitação surgiu em sua voz quando ele perguntou, em que ano estamos? Vencemos a guerra contra o Senju? O sorriso de Madara endureceu momentaneamente. Entretanto, como chamado Coringa de Konoha, ele era habilidoso em esconder suas emoções. Ele lançou um olhar para Obito, que imediatamente percebeu e deu um passo à frente com um sorriso irônico. Izuna-sama, já se passaram 70 ou 80 anos desde aquela guerra. Após uma breve pausa, Obito não respondeu a pergunta diretamente. Em vez disso, disse astutamente. O clã Senju diminuiu para apenas um punhado, enquanto nosso clã Uchiha ainda próspera. Acho que não preciso dizer quem realmente venceu no final. Os membros Uchiha ao redor não puderam deixar de admirar a eloquência de Obito. Nossa, esse cara realmente sabe falar. Não é à toa que ele virou Hokage. Ao ouvir isso, o rosto de Izuna se iluminou de alegria. Isso é maravilhoso. Eu sabia que nosso Uchiha sairia vitorioso. Observando Izuna se deleitar em sua alegria, Obito achou toda a situação divertida. Pigarreando, ele adotou um tom mais sério. Mas Izuna-sama, há algo que preciso esclarecer com antecedência. Após a assinatura do Tratado de Paz, os principais clãs, Senju, Uchiha, Sarutobi, Hyuga e outros, se fundiram em uma única entidade e há muito tempo coexistem em paz sob o sistema de vilas. Uma vila? Não é esse o sonho antigo de Madara. Izuna ponderou por um momento antes de se virar para Madara. Madara, no final, você realmente uniu forças com a Hashirama? Madara sentiu sua expressão complicada. Para acabar com a era da guerra e trazer paz ao nosso clã. Sim. E o tempo provou que a ideia de Hashirama estava correta. Izuna bufou baixinho, descontente. Então me diga, quem lidera esta suposta vila agora? É o nosso clã Uchiha ou Senju? Obito sorriu, sua expressão era perversa. O clã Senju desapareceu da história há muito tempo. Quanto a mim, bem, eu sou o atual Hokage e líder supremo da nossa vila. Ao ouvir isso, a testa franzida de Izuna relaxou gradualmente. Bem, se for esse o caso, então acho que posso aceitar. Tendo resolvido suas dúvidas, Izuna de repente sorriu se desculpando e se virou para Obito. Desculpe-me, ainda não perguntei seu nome. Obito sorriu e disse, Izuna-sama, meu nome é Uchiha Obito. Temos mais ou menos a mesma idade. Se não se importar, pode me chamar de Obito. Antes que Izuna pudesse responder, Madara chutou Obito bem no peito, fazendo-o cair no chão. Seu pirralho mostre respeito. Chame-o de vovô Izuna, ponto. Errou. Obito e Izuna trocaram olhares, ambos se sentindo completamente desconfortáveis. Obito se limpou e ajustou suas vestes. Que tal nos atermos às nossas próprias gerações? Isso é muito estranho. Izuna assentiu repetidamente, lançando um olhar de aprovação para Obito. Os olhos de Izuna se arregalaram de repente. Ele puxou Madara para o lado e sussurrou com urgência. Então, Madara, com quem você ficou? Relembrando o passado, Izuna especulou ousadamente. Foi Chika. Yuto? Kotoko? Madara deu um tapa na cabeça de Izuna, exasperado. Você acha que seu irmão é algum idiota movido pela luxúria? Obito é meu sucessor reconhecido. Onde sua mente está divagando? O Sharingan de Izuna brilhou enquanto ele murmurava baixinho. Então, Madara, você tem mais de 100 anos e ainda é virgem, hein? Se fosse no passado, Izuna nunca teria ousado dizer algo tão rude. Mas agora que ele havia se reunido com seu irmão e descoberto que os Uchiha haviam triunfado sobre o Senju, ele estava de bom humor. Ele não conseguiu evitar ser um pouco atrevido. De fato, ele estava começando a se parecer com um certo irmão mais novo do futuro. Escritório do Hokage. O clima entre os anciãos da aldeia era pesado. Koharu Utatani falou primeiro com a voz grave. Sensei, o clã Otsutsuki é realmente tão assustador? Tobirama cruzou os braços e assentiu levemente. Mesmo que meu irmão e eu uníssemos forças com aqueles dois Uchiha, ainda poderíamos não ser páreo para uma potência Otsutsuki. Por que você acha que eu aguento aquele bastardo, Uchiha Madara? Essa foi apenas uma pequena parte do motivo. Hiruzen deu uma longa tragada em seu cachimbo, com uma expressão sombria. Isso pode ser problemático. O que você quer que façamos, Lorde Segundo? Tobirama balançou a cabeça e disse friamente. Apenas administre a vila direito. Isso não é algo em que você possa interferir. Ufa, isso dói, Lorde Segundo. Naquele momento, as portas da sala de reuniões foram repentinamente arrombadas. Uma figura entrou rindo loucamente. Ha ha ha. O infame e perverso Senju Tobirama. Abra os olhos e veja quem voltou.
Tobirama zombou e voltou seu olhar para a figura. Ora, se não é meu inimigo derrotado, Uchiha Izuna. Izuna sorriu desdenhosamente e deu um passo à frente, com os rostos a centímetros de distância. Uf, Tobirama, você simplesmente se recusa a admitir a derrota. Seu clã Senju foi reduzido a um punhado, e você ainda ousa falar comigo com tanta arrogância? Um punhado? Hashirama, que estava conversando com sua neta, de repente congelou. Sua voz tremeu quando ele perguntou, Tsunade, o que Izuna disse é verdade? Tsunade assentiu silenciosamente. Ao ver isso, Tobirama se virou bruscamente e seu olhar penetrante pousou em seu aluno. Sua voz era fria como gelo quando ele rosnou, o clã Senju, reduzido a um punhado. Sarutobi, explique-se. O rosto de Hiruzen ficou pálido, e ele deixou escapar. Sensei, isso é tudo culpa do Danzo. Koharu e Omura imediatamente intervieram. É isso mesmo, Sensei. Foi tudo obra do Danzo. Capítulo 282. Ha. Izuna caiu na gargalhada ao sair da sala de conferências. Ver Tobirama Senju sofrer um revés, que visão maravilhosa. Desculpe, terceiro Okage-sama, mas não há nada que possa parar esse cara. Obito lançou um olhar de desculpas para Hiruzen antes de seguir Izuna para fora da sala. Danzo levando a pior de novo? Comum demais para ser interessante. Não havia nada que valesse a pena ouvir aqui. Ao sair, Obito olhou para Izuna, que estava claramente de ótimo humor. Ele não conseguiu conter os pensamentos. Sério? O homem tinha acabado de ser revivido, mas não demonstrou interesse em verificar o estado atual do seu clã. Também não tenho intenção de alcançar Madara. A primeira coisa que ele fez depois de abrir os olhos foi provocar Tobirama Senju. Se você pensar sobre isso, pense realmente sobre isso. Isso não foi uma espécie de flerte brincalhão? Izuna percebeu o olhar silencioso de Obito e riu. Obito, por que você não me mostra a nossa vila? Obito fez sinal de ok. Sem problemas por aqui. Enquanto caminhavam pela vila, eles chegaram à academia ninja bem a tempo do almoço. As crianças corriam por aí rindo, com os rostos radiantes de alegria. Izuna fez uma pausa, sua expressão mudou enquanto seu olhar se suavizou. Guerra, paz. Ele observou em silêncio por um tempo antes que seus olhos se arregalassem de surpresa. Obito ergueu uma sobrancelha. O que foi? Izuna balançou a cabeça, ainda parecendo confuso. Nada, devo ter me enganado. Por uma fração de segundo, ele pensou ter visto um garotinho que se parecia exatamente com ele quando criança, praticamente uma cópia perfeita. Tinha que ser a imaginação dele. Izuna, você quer ficar na vila por um tempo? Obito ofereceu. Posso arranjar um lugar para você. Izuna inclinou a cabeça, pensou por um momento e então assentiu com um sorriso. Claro, deixo isso com você, Obito. Não apenas Izuna. Até Hashirama e Tobirama decidiram permanecer na aldeia por algum tempo. Enquanto isso, depois de deixar para trás 2 clones das sombras, Obito e Madara retornaram novamente à caverna Ryushi para continuar seu treinamento. Dentro da caverna Ryushi, um vasto espaço aberto estava quase todo preenchido por inúmeras figuras. Dezenas de Óbitos e Madara se enfrentaram em batalhas ferozes, com suas sessões de treino ficando mais intensas a cada segundo. Alguns outros estavam sentados de pernas cruzadas no chão, trocando ideias sobre Senjutsu e refinando suas técnicas. O tempo passou num borrão. Meses se passaram. Seus reinos instáveis se solidificaram e sua força melhorou consideravelmente. Obito, temos bastante tempo. Poderíamos facilmente treinar por mais alguns anos. Madara fez uma pausa, olhando para ele seriamente. Por que você está com tanta pressa de derrotar Otsutsuki Ishiki? Tem alguma coisa que você não está me contando? Ishiki já havia atingido seu auge há muito tempo. Enquanto isso, eles continuavam se fortalecendo. O tempo estava a favor deles. Obito assentiu levemente. Tenho um plano ousado, mas ele só funcionará se desferirmos um golpe crítico em Ishiki nos próximos 2 anos. Você entenderá quando chegar a hora. Podemos até ganhar algo completamente inesperado dele. Madara não insistiu mais. Ele apenas assentiu. Contanto que você tenha um plano. Eu também fiz alguns preparativos. Mas o tempo é curto. Precisamos intensificar nosso treinamento. Obito coçou a cabeça, parecendo um pouco envergonhado. E sobre isso, acho que preciso dar uma pausa. Madara levantou uma sobrancelha. Obito sorriu sem jeito. A data prevista para o parto da Rin está chegando. Quero ficar com ela pelas próximas 2 semanas. Madara piscou surpreso antes de rir e dar um tapinha no ombro de Obito. Claro. Fique com ela e cuide bem da minha neta. Quando o bebê nascer, me ligue. Já tenho um presente em mente. Obito ficou emocionado e assentiu firmemente. Então, como se de repente se lembrasse de algo, ele riu e disse. Sabe, se Rin tiver um menino, eu estava pensando em dar a ele o seu nome. No hospital de Konoha. Acredite ou não, estava sentado do lado de fora da sala de parto, completamente nervoso, com os ouvidos atentos para captar qualquer som vindo de dentro. Com as mãos no rosto, ele gemeu ansiosamente. O que eu faço, Kakashi? Estou pirando. Kakashi, que estava sustentando o peso de Obito, deu um tapinha gentil em suas costas e falou em um tom suave. Não se preocupe, Obito. Rin ficará bem. É claro, como se eu acreditasse em você. Você disse a mesma coisa da última vez, e depois foi lá e esfaqueou minha esposa. Obito fez uma careta. Vai, Kakashi. Não quero te ouvir agora. Kakashi, eu realmente deveria ir embora? Naquele momento, a porta da sala de parto se abriu. Obito e Kakashi imediatamente se levantaram e correram. Uma enfermeira saiu carregando um pequeno embrulho nos braços e sorrindo brilhantemente. Tanto a mãe quanto a criança estão seguras. Rin deu à luz um menino saudável. Parabéns, Okage-sama. Lágrimas brotaram nos olhos de Obito enquanto ele abraçava Kakashi e soluçava. Uau, Kakashi. Nós, Rin e eu, nós temos um filho. A enfermeira,
Okage-sama, isso soou meio enganoso. Percebendo o olhar estranho da enfermeira, Kakashi rapidamente empurrou Obito para longe e pigarreou. Vá ver Rin e seu filho logo. Ah, certo, certo. Obito se virou apressadamente para a enfermeira, estendendo a mão para segurar seu filho, mas ela deu um passo para trás e balançou a cabeça. Okage-sama, recém-nascidos precisam ser manuseados com cuidado. Você deveria verificar Rin primeiro. Obito coçou o nariz, envergonhado. Entendi. Com uma risada estranha, ele correu para a sala de parto, indo direto para Rin. Ela parecia fraca, mas sorriu gentilmente enquanto ele segurava sua mão. Rin, você trabalhou muito. Ela acariciou sua bochecha suavemente. Bobinho, você já é um homem adulto. Um Okage, nada mais, nada menos. Não tem medo que as pessoas riam de você por chorar? Obito fungou. Mas ver você assim faz meu coração doer. Rin suspirou, esfregando a cabeça carinhosamente. Tudo bem. Chega de choro, bebizão. Acabei de dar à luz e agora tenho que te confortar também? Você vai me cansar. As enfermeiras próximas riram, seus rostos praticamente brilhando de excitação. Meu Deus! Nunca imaginei que o Okage-sama fosse assim. Descolada e dominadora em público, suave e adorável em particular. Essa diferença de personalidade é demais. Obito continuou cuidando de Rin enquanto gentilmente canalizava seu chakra para ela, ajudando-a a se recuperar. Então Rin piscou para ele. Obito-kun, você já pensou em um nome para o nosso bebê? Obito sorriu maliciosamente. Eu tenho uma ideia, mas não tenho certeza se você vai gostar. Rin-chan, o que você acha do nome? Madara. Parece poderoso, não é? Rin. Capítulo 283. Konoha ano 57. Terra dos Campos. Sala de conferências da Vila Yoru. Ano passado, Obito fez muitos planos para si mesmo. Um ano se passou e ele não completou absolutamente nenhuma delas porque estava com preguiça. Naquele momento, ele segurava uma criança nos braços e parecia completamente impaciente enquanto interrompia o discurso de Deidara. Ei, Deidara, você pode falar mais baixo? Você está assustando o garoto. Deidara olhou para o bebê nos braços de Obito, que estava claramente se divertindo, rindo sem parar. Ainda assim, ele protestou em voz alta. Mas, líder, eu já me tornei o Tsuchikage e liderei Vagakuri para nossa aliança. Eu completei a missão que você me deu, então por que você não me deixa retornar à organização? Obito brincou com a criança e revirou os olhos. Eu disse para você integrar Ivagakure à Vila Yoru. Você ainda está longe de completar essa missão. Deidara queria continuar argumentando. Mas, Obito o interrompeu. Tudo bem. Eu sei que você está entediado sozinho em Ivagakure. Que tal assim? O Sasori não tem muito o que fazer ultimamente. Vou mandá-lo para Ivagakure para te fazer companhia. Está bom para você? Deidara imediatamente se virou para Sasori com um olhar expectante. Isso seria realmente legal. Sasori ficou em silêncio por um momento, depois assentiu levemente. Tudo bem. No momento estou pesquisando um novo tipo de marionete. Posso trabalhar nela em qualquer lugar. Deidara comemorou. Incrível. Finalmente alguém para me fazer companhia. Um sorriso fugaz cruzou os olhos de Sasori antes que ele retornasse ao seu comportamento calmo de sempre e se virasse para Obito. Líder, gostaria que você me trouxesse mais daquele fogo chamado Amaterasu na próxima vez. Como você disse, essas chamas negras inextinguíveis são uma excelente fonte de energia. Obito fez um sinal de ok e sorriu. Sem problemas. Vou entregá-lo direto para Ivagakure para você. A ideia de usar Amaterasu como fonte de energia foi uma inspiração aleatória. Afinal, o Amaterasu nunca pareceu queimar ninguém até a morte, então para que mais ele poderia ser usado? Então ele percebeu. Ele queima tudo. Não se apaga até que seu alvo seja reduzido a cinzas. Uma chama eterna, com calor extremamente alto, isso é ouro. Se ele pudesse usar técnicas de selamento para conter e controlar as chamas negras, mantendo-as queimando perpetuamente, e então integrá-las em marionetes. Puta merda. Vó, eu consegui. Acabei de inventar uma máquina de movimento perpétuo? Se ele pudesse mais tarde combinar isso com ferramentas científicas ninja e próteses cibernéticas, a era dos ninjas terminaria e a era Cyberpunk começaria. Perdido em seu devaneio autoindulgente, Obito se virou para Kizami e disse: Kizami, depois dessa reunião, traga aquele cara pardal e venha comigo para Konoha. Kizami ficou momentaneamente surpreso, seu coração se agitou levemente. Vendo a hesitação de Kizami, Obito sorriu. Eu prometi que te levaria a verdade. De agora em diante, você pode se estabelecer em Konoha, Kizami. Kizami assentiu pesadamente, exibindo um sorriso satisfeito, como de um tubarão. Entendi, Obito-san. Kakuzu lançou um olhar de soslaio para Obito e disse em um tom seco. Líder, se você levar todas essas pessoas com você, a receita da vila cairá significativamente. Obito embalou o bebê em seus braços e respondeu preguiçosamente. Se a receita cair, daremos um jeito de compensar do bolso de outra pessoa. É hora de nossos aliados se manifestarem. Aqueles que não conseguem enxergar o panorama geral devem abrir caminho para aqueles que conseguem. Kakuzu assentiu e ficou em silêncio, já calculando seu próximo grande esquema para ganhar dinheiro. Obito examinou a sala e de repente percebeu que alguém estava faltando. Ele franziu a testa. Onde está Idan? Uma voz chamou do lado de fora da porta. Bem aqui, chefe. Idan entrou com a foice pendurada no ombro e um sorriso irônico nos lábios. Não estava com vontade de ouvir as bobagens do Kakuzu, então cheguei uma hora atrasado de propósito. Parece que cheguei na hora certa. Chefe, para que você precisa de mim? Se não for sobre sacrifícios, não se incomode. Meu objetivo é chegar ao topo do ranking do Jashin-sama este ano. Obito sorriu, tentando. Nosso alvo desta vez é um deus, uma alma de qualidade ainda maior que a do sábio da cobra branca. Você topa? Os olhos de Idan brilharam imediatamente. Tique, você precisa mesmo perguntar, chefe. Konoha.
Restavam apenas alguns dias até o prazo final da missão. Obito decidiu que era hora de lidar com Otsutsuki e Ishiki, mas primeiro ele tinha que encontrar alguém para tomar conta das crianças. Ele entregou a criança gordinha em seus braços para Kakashi com uma expressão séria. Kakashi, vou deixar a Goromo com você por alguns dias. Isso mesmo, Uchiha Goromo. Esse era o nome do filho de Obito. Originalmente, ele havia planejado chamar a criança de Uchiha Madara. Até o próprio Madara não tinha objeções e parecia secretamente satisfeito com isso. Mas então, quando Izuna soube disso, ele teve uma ideia incrível. Eu tenho um nome melhor. Por que não chamá-lo de Uchiha Tobirama? Claro, então ele alegremente foi provocar Tobirama com isso. Tobirama não achou graça. Ele zombou. Acho o garoto adorável. Por que não chamá-lo de Uchiha Izuna? E assim, de repente, as coisas saíram do controle. Para evitar as trocas de facadas diárias entre os dois, Obito teve que inventar um nome ele mesmo. Mas ele era péssimo em dar nomes. Depois de uma longa luta, ele só conseguiu pensar em duas opções, Uchiha Obito Jr. e Uchiha Aileen. No fim, ele simplesmente pegou emprestado o nome de outra pessoa. A Goromo soava bem clássico. Rin e a avó aprovaram, então estava resolvido. Kakashi instintivamente pegou o bebê e então congelou. Espera aí seu filho com a Rin, e você vai deixá-lo comigo? Eu não sei cuidar de uma criança. Obito suspirou. Rin está ocupada com o trabalho, e eu tenho coisas para fazer. Você é a única em quem posso confiar. É só improvisar. A Goromo se adapta rápido. Kakashi parecia completamente derrotado. Mas eu nunca deixei nada vivo. Obito deu um tapinha no ombro dele, com os olhos carregados de significado. Isso não é verdade. Você cuida bem do seu gatinho, não é? Eu acredito em você, Kakashi. Você consegue. Kami te abençoe. E com isso, ele desapareceu. Kakashi olhou para o bebê sorrindo para ele, completamente perdido. Como é que eu vou te alimentar? Pelo menos deixe algumas instruções. Caverna Ryushi, agora uma casca vazia. Seguindo as ordens de Obito, todas as cobras foram realocadas em segurança, sob os cuidados da menina. Agora, este lugar era o campo de batalha que Obito havia escolhido como túmulo de Otsutsuki Ishiki. Sua equipe estava pronta. Hashirama, Tobirama, Idan, Madara. Esta escalação foi cuidadosamente selecionada. Obito sorriu enquanto ativava a marca do karma, ligando-se a Ishiki. Naquele momento, bem no fundo da base de Kara, Ishiki sorriu. Que incrível! Você já descongelou tanto em apenas 2 anos? Um portal negro se abriu diante dele. Ele passou por ela e olhou ao redor, observando rapidamente a equipe reunida. Ah, está me esperando? Obito o encarou e sorriu ironicamente. Isso mesmo. Hoje, este lugar será seu túmulo. Ishiki riu baixinho. Você acha que vai ser tão fácil me matar? Ele olhou longamente para Madara antes de sorrir. Mais um que dividiu a essência do 10 caudas, hein? Ele curvou-se elegantemente e falou em tom lento e deliberado. Já que você quer me matar, também deve estar preparado para ser devorado por mim. Agora vamos ver do que você é capaz. Capítulo 284. Idan balançou sua foice bem acima da cabeça e avançou direto em direção a Ishiki. Do que diabos você está falando, seu desgraçado? Morra logo. Suspirar. Obito soltou um suspiro pesado. Aquele cara, Idan, toda a sua boa aparência deve ter sido em detrimento da sua inteligência. Mas deixá-lo entrar primeiro para testar as águas não é uma má ideia. Ele e Madara levantaram as mãos ao mesmo tempo. Cada um deles invocou um orbe da busca da verdade, que se transformou em robustos cajados dos 6 caminhos. Os lendários portadores de cajados. Com seus cajados em mãos, os dois pairaram no ar e correram em direção a Ishiki. Hashirama bateu palmas e estava prestes a gritar. Estilo madeira, árvore. Tobirama, de pé ao lado dele, interrompeu incerto. Você não se esqueceu de que ataques que não sejam senjutsu são ineficazes contra ele, não é, irmãozão? Ko. Hashirama desanima imediatamente. Tobirama. Mas no momento em que se lembrou de que estava lutando ao lado de Madara, seu espírito se reacendeu. Ele bateu palmas e entrou no modo sábio. Ah! Tobirama suspirou, lançando várias kunai do deus voador do trovão antes de colocar a mão no ombro do irmão, pronto para ajudar. E faz tempo que não estico meus membros. Vamos brincar. Ishiki riu com indiferença. Levantou a mão e fez um leve movimento de agarrar em direção a Idan, que avançava primeiro. No instante seguinte, inúmeras hastes pretas e afiadas surgiram do nada, empalando Idan como um alfinete. Ele caiu no chão, estupefato. O jogo mal tinha começado e a tela já estava preta. Ele disparou em seu comunicador. Que diabos? Que diabos aconteceu? Ninguém respondeu. Obito e Madara, segurando seus cajados, saltaram sobre Idan e atacaram Ishiki. Pelo breve encontro com Idan, eles já haviam descoberto a técnica de Ishiki. Primeiro, ele usou seu doujutsu para encolher as hastes negras até uma escala microscópica. Com um tamanho tão minúsculo, mesmo que perfurassem o corpo, eram quase impossíveis de detectar. Então, uma vez que eles fizeram contato, ele os restaurou instantaneamente ao tamanho máximo, causando danos devastadores. Espere um segundo. Por que isso parece tão familiar? Obito ponderou por um momento antes de dizer. Ah, droga, ele é um homem-formiga Otsutsuki? Ishiki usou o mesmo movimento novamente, fazendo o movimento de agarrar em direção aos 2 atacantes no ar. Mas desta vez, Obito e Madara estavam preparados. Com sua velocidade incrível, eles se esquivaram e pressionaram o ataque. Obito agarrou seu cajado dos 6 caminhos em posição de espada e atacou Ishiki. Madara apareceu ao lado de Ishiki, atacando com o movimento preciso de seu cajado para cima. Ao mesmo tempo, Hashirama e Tobirama chegaram. Arte sábia, selo de encadernação em madeira. Galhos grossos brotam do chão abaixo de Ishiki, crescendo descontroladamente. Num piscar de olhos, eles o envolveram, restringindo seus movimentos. Madara aproveitou a oportunidade.
Como se estivesse atirando uma granada, ele lançou um orbe da busca da verdade diretamente no enredado Ishiki. No entanto, Ishiki desapareceu diante dos olhos deles, reaparecendo a uma curta distância. O ataque deles errou. Obito murmurou baixinho. Sabia que não seria tão fácil. Tobirama, pensativo, falou. Ele encolheu instantaneamente? Tic. Essa é uma habilidade realmente irritante. Ishiki bateu palmas levemente, sorrindo. Retiro o que disse antes. Sua força é realmente impressionante. Idan, bip, bip, bip. Por cortesia, eu também deveria levar isso a sério. Com isso, Ishiki desapareceu mais uma vez. Daikokuten. Assim que Ishiki ativou seu doujutsu, Obito imediatamente sentiu sua localização. Ele se posicionou na frente de Tobirama e conjurou um escudo de liberação de lava. Liberação de lava. Tripla guarda radiante e flamejante. Uma chuva de barras pretas se espatifou contra o escudo e caiu inofensivamente no chão. Ishiki reapareceu, inclinando a cabeça divertido. Você previu meu ataque e respondeu com um jutsu de larga escala? Isso está ficando interessante. Atrás de Obito, Tobirama comentou seriamente. Você parece um pouco lento para aprender. Em qualquer outro momento, eu estaria rindo dos seus nomes ridículos de jutsus. Madara atacou Ishiki novamente, gritando. Senju Tobirama, agora não é a hora para conversa fiada. Limbo, prisão na fronteira. Uma figura sombria emergiu do corpo de Madara, flanqueando Ishiki silenciosamente por trás. Uma onda de relâmpagos violetas explodiu, engolfando toda a área. Seu poder destrutivo foi tão grande que até Ishiki hesitou em fazer contato. Hashirama seguiu de perto Madara. Com um bater de palmas casual, inúmeros galhos espiralaram para fora. Arte sábia. 100 estocadas de lança. O 100 em seu nome não era exagero. Centenas de galhos afiados dispararam em direção a Ishiki como lanças. Os olhos de Ishiki escureceram levemente. Contra técnicas de senjutsu de amplo alcance, encolher-se por si só pode não ser suficiente para evitá-las completamente. Yomotsu Irazaka. Um vórtice vermelho escuro se abriu atrás de Ishiki. Mas naquele momento, o Rinnegan de Obito brilhou com uma luz roxa. O espaço ondulou violentamente. O portal de Ishiki oscilou, tornando-se instável. Nada bom. Suas pupilas diminuíram. Esse breve atraso foi suficiente. 2 ataques reais e um do limbo se aproximaram simultaneamente, a poucos momentos de atingi-lo. No último momento possível, Ishiki encolheu seu corpo. Ele evitou o ataque do golpe das 100 lanças e do limbo, mas ele ainda foi atingido diretamente por parte da liberação In. Obito perseguiu imediatamente. Seus olhos brilharam intensamente, tentando fixar o olhar na forma minúscula de Ishiki. Mas aquela pequena partícula voou tão rápido. Os Tomoe do Sharingan dele estavam praticamente colidindo um com o outro, antes que ele pudesse localizar Ishiki. Ishiki reapareceu a alguma distância. Suas vestes brancas imaculadas estavam manchadas de poeira, e alguns ferimentos leves marcavam seu corpo. Embora um pouco desgrenhado, ele ainda se portava com absoluta compostura. Toda habilidade tem suas fraquezas. Você me ensinou uma lição valiosa. Ele limpou o roupão e sorriu. Como agradecimento, vou fazer tudo agora. A excitação de Ishiki aumentou. Até mesmo sua restrição ao consumo de chakra foi deixada de lado. Afinal, com Obito como seu recipiente, ele podia se dar ao luxo de se soltar. O karma dentro dele surgiu. Um chifre curvo brotava do lado esquerdo de sua testa, arqueando-se para trás antes de subir à direita. Bom, bum, bum. Uma aura avassaladora irrompeu como um maremoto. A pressão era muito diferente de antes. Ishiki desapareceu mais uma vez. Desta vez, não foi por encolhimento. Ele era simplesmente rápido demais para ser rastreado. Mesmo com seu Rinnegan, Obito e Madara mal conseguiam vislumbrar suas imagens residuais? Capítulo 285. 2 clones das sombras de Tobirama recém-invocados mal tiveram tempo de reagir antes de serem instantaneamente perfurados por bastões negros. Com uma leve sopro eles se dissiparam em fumaça. Contudo, aquele breve momento foi suficiente. Tobirama conseguiu retirar as hastes supressoras de chakra incrustadas em seu corpo. Sem hesitar, usou a técnica do deus voador do trovão para recuar para uma distância segura. Essa foi por pouco. Tobirama pensou consigo mesmo. Obito e Madara formaram selos de mão simultaneamente e liberaram a mesma arte sábia. Arte sábia, reencarnação inorgânica. Este é um jutsu de reencarnação que concede vida a objetos inanimados e permite que eles sejam controlados. Enquanto isso, o dojutsu de Ishiki Sukunaikona era incapaz de encolher qualquer coisa que possuísse vida. Esta era uma técnica que Obito e Madara haviam praticado inúmeras vezes na caverna Ryushi. Com sua precisão combinada e controle meticuloso, incontáveis pontas afiadas de pedra emergiram em aglomerados densos, avançando como uma onda gigante direcionada diretamente a Ishiki. Cada onda se acumulava sobre a anterior, formando uma barragem imparável. Ishiki apenas riu com desdém, um brilho dourado passando por seu olho direito. Não importa qual técnica você use, o resultado será o mesmo. No entanto, ao ativar seu dojutsu, ele ficou atordoado ao descobrir que a maré inorgânica que se aproximava permanecia inalterada. As ondas de pedra continuaram a avançar em sua direção com o mesmo ímpeto. Pela primeira vez, a expressão de Ishiki mudou. O quê? Não consigo encolhê-los? De repente, ele encolheu o próprio corpo, tentando instintivamente abrir um portal espacial para escapar. Mas Obito não iria deixá-lo escapar tão facilmente. No momento em que sentiu a flutuação do espaço, ele ativou Kamui sem demora. O poder de Kamui pode não ser suficiente para torcer o pescoço de Ishiki, mas certamente pode perturbá-lo, impedindo-o de usar qualquer técnica espacial. Já que ele chegou aqui, ele não quis mais sair. Naquele momento, Ishiki parecia um peixe preso num barril. Bum, 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 bum.
Explosões ensurdecedoras ressoaram quando Ishiki foi instantaneamente engolido pelas ondas de pedra. Entretanto, nem Obito nem Madara demonstraram qualquer sinal de comemoração. A expressão de Madara permaneceu sombria enquanto ele falava. Não parece que realmente o machucamos. Obito franziu a testa levemente e assentiu. Muito pequeno. Nossas técnicas não podem causar nenhum dano significativo. Nesse momento, Hashirama, que estava reunindo o chakra nos últimos segundos, falou de repente. Acabei de inventar uma nova técnica de arte sábia que pode ajudar. Apertando as mãos, ele cantou solenemente. Arte sábia, descida do mar de flores. O chão tremeu violentamente enquanto enormes montes se projetavam para cima, cada um medindo dezenas de metros. Infinitas videiras espessas irrompiam das profundezas da terra, crescendo descontroladamente. Em instantes cobriam o chão sob seus pés e se espalhavam ainda mais. Ao ver isso, a expressão de Madara se suavizou com nostalgia. Ah, então você incorporou a arte sábia nessa técnica. Naquela época, ele quase foi subjugado por esse mesmo jutsu. Flores gigantes desabrochavam ao longo das videiras, suas pétalas se abrindo camada por camada, liberando uma concentração avassaladora de pólen que manchava metade do céu de amarelo. Sem exagero, essa dosagem provavelmente poderia nocautear dezenas de milhares de pessoas instantaneamente. Enquanto isso, Tobirama já havia arrastado Idan, que praguejava e se debatia, para bem longe. Caso contrário, aquele idiota teria sido o primeiro a cair. Obito e Madara pairavam no ar, seus olhares afiados fixos no campo de batalha abaixo. Parece que esse cara não possui muito do poder do 10 caudas. Você acha que a arte sábia do Sr. Hashirama funcionará com ele? Madara balançou a cabeça. Difícil dizer. Depende de quão pequeno ele consegue se encolher. Enquanto falavam, o mar de flores e as ondas de pedra de repente se despedaçaram, e uma figura espancada disparou para o céu. Era Ishiki. Obito suspirou profundamente. Esse cara é ridiculamente difícil de matar, mas em Boruto, Ishiki não era tão forte antes de sua reencarnação. Pairando no ar, Ishiki olhou para eles, sua expressão sombria e furiosa. Ser forçado a tal situação por um grupo de meros mortais, sua paciência estava se esgotando. O corpo de Jigen está chegando ao limite. Posso muito bem reencarnar agora. Em sua percepção, o karma de Uchiha Obito já havia sido totalmente descomprimido. Isso significava que Obito poderia servir como seu receptáculo. Rachadura! Rachadura! Sons suaves de algo se quebrando ecoaram. Devido ao uso excessivo de chakra, o corpo de Jigen chegou ao seu ponto de ruptura, desintegrando-se centímetro por centímetro. Ishiki não hesitou mais. Ele fez uma pequena reverência ao grupo, sorrindo enquanto falava. Acredito que segui a etiqueta adequada. Agora, meus queridos amigos, é hora de dizer adeus. Com isso, os olhos de Ishiki perderam o brilho, e seu corpo caiu sem vida do céu, batendo pesadamente no chão. Os olhos de Idan se arregalaram. Ei, que diabos? Esse cara acabou de se matar? Acabei de perder todos os meus seguidores? Ninguém lhe prestou atenção. Todos olhavam para Ishiki com expressões tensas. Momentos depois, Ishiki levantou-se lentamente do chão com o rosto cheio de choque e confusão. Agora mesmo, na interface de renascimento, quando ele tentou selecionar um recipiente de reencarnação, ele descobriu que o retrato de Obito estava acinzentado. Este personagem ainda não foi desbloqueado. Por favor, recarregue seu saldo. Sem outra escolha, Ishiki teve que reencarnar usando o corpo deteriorado de Jigen. Agora sua forma havia retornado completamente à de um Otsutsuki. Vestes brancas, calças pretas, pele clara e um chifre em forma de coroa na cabeça. Um olho dourado, outro olho branco, uma presença misteriosa, mas majestosa. Ei! Os olhos de Idan agora saltavam das órbitas. Por que diabos esse cara está vivo de novo? Mesmo assim, ninguém lhe respondeu. Idan, alguém pode ligar o microfone? Ishiki e Obito se encararam no ar. Do olhar de Obito, Ishiki leu muito. Este homem esperava esse resultado desde o início. Curioso, Ishiki perguntou. Você pode me dizer como fez isso? Obito assentiu. Eu quebrei o karma que você deixou para trás. Está completamente sob meu controle agora. Enquanto falava, ele ativou o karma dentro dele. Um chifre curvo cresceu em sua cabeça, e manchas pretas se espalharam rapidamente por seu corpo. Ao ver isso, Ishiki suspirou genuinamente de admiração. Uchiha Obito, você é realmente um garotinho extraordinário. Em 10.000 anos, você é o primeiro a desvendar os segredos dos Otsutsuki. Obito, no entanto, permaneceu curioso. O corpo frágil de Jigen não aguenta todo o seu poder. Nesse ritmo, você não vai durar muito, não é? Ishiki assentiu levemente, falando em um tom sem pressa. Tenho cerca de 2 dias antes que esse corpo desista. O que você esperava que eu entrasse em pânico? Obito assentiu lentamente. Ao ver Ishiki permanecer tão calmo, ele não pôde deixar de se sentir decepcionado. Ishiki riu baixinho, inclinando a cabeça levemente. Não tenha tanta certeza da sua vitória ainda. O resultado desta batalha permanece incerto. Depois que eu eliminar vocês, criaturas inferiores, simplesmente encontrarei um novo recipiente. Madara zombou, cruzando os braços. Que pena, Otsutsuki Ishiki, você não terá essa chance. No entanto, seus olhos carregavam uma seriedade sem precedentes. Eles estavam prestes a enfrentar um Otsutsuki totalmente reencarnado. Uma batalha extenuante era inevitável. Ishiki passou a olhar sobre eles com indiferença. Agora então, deixe-me mostrar-lhe o verdadeiro poder de um deus. Talvez antes de morrer você perceba o quão ridículo foi desafiar um. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 286. Rinnegan. Kamui, apenas a mobilidade é aprimorada, a força permanece inalterada. Incapaz de causar dano severo a seres de nível dos 6 caminhos ou superior. Caso contrário, encarar alguém até a morte seria ridículo. Significaria que você poderia massacrar todo o clã Otsutsuki haha. Bom,
O chão sob os pés de Ishiki explodiu. Sua figura desapareceu instantaneamente da vista de todos. Nada bom. Lord Tobirama, cuidado. Obito gritou alarmado. Antes que Tobirama pudesse reagir, Ishiki já estava ao seu lado. Com um soco violento ele destruiu metade do corpo de Tobirama. Foi somente naquele momento que Tobirama conseguiu ativar a técnica do Deus Voador do Trovão. Depois de se afastar um pouco, a expressão de Tobirama escureceu enquanto ele rapidamente formava selos de mão. Ishiki então percebeu que um fino talismã estava preso em seu braço. Um brilho de admiração passou pelos seus olhos. Então ele conseguiu escapar e contra-atacar no exato momento em que eu o acertei? Jutsu proibido, etiquetas explosivas que se multiplicam mutuamente. Ao invocar mais marcadores explosivos a cada detonação, essa técnica cria uma cadeia infinita de explosões. Uma tentativa louvável, mas inútil. Uma luz dourada brilhou no olho direito de Ishiki. As inúmeras etiquetas explosivas flutuando no ar encolheram de repente para um tamanho imperceptível a olho nu. Craque, craque. O terrível jutsu proibido, poderoso o suficiente para destruir montanhas, agora parecia nada mais do que uma sequência de fogos de artifício. Ao ver seu irmão mais novo sendo humilhado, a fúria de Hashirama explodiu. Com um aperto forte de mãos, ele rugiu. Arte sábia. Madeira? Muito lento. Daikokuten. Ishiki riu, seus olhos dourados brilhando ainda mais. Milhares e milhares de pequenas barras pretas se materializaram ao redor dele, cobrindo um raio de 100 metros ao seu redor. No momento seguinte, eles retornaram rapidamente ao seu tamanho original, lançando uma barragem indiscriminada. Como um campo de espinhos negros, as varas se estendiam por centenas de metros em um instante. Clang, clang, clang. Obito passou por eles, xingando baixinho. Droga! Daikokuten era uma habilidade quase instantânea, não havia tempo para conter sua ativação. Madara formou uma barreira usando os orbes da busca da verdade, negando o ataque com a liberação de Yin Yang, mas os outros não tiveram tanta sorte. O muro de madeira construído às pressas por Hashirama foi facilmente perfurado. Tobirama se teletransportou usando a técnica do Deus Voador do Trovão, sem querer se aproximar. Quanto a Idan, bem, ele estava deitado no chão o tempo todo, então não havia muito a dizer sobre ele. O Rinnegan de Obito se acendeu quando ele absorveu Hashirama e Idan em sua dimensão Kamui. Do jeito que as coisas estavam indo, Hashirama e os outros não estavam mais em condições de continuar lutando. Então você tirou os incômodos do caminho? Ishiki riu indiferentemente, aproximando-se lentamente de Obito e Madara. Bem, então preciso incomodar vocês dois para que morram rápido. Estou com a agenda apertada. Obito e Madara ficaram lado a lado. Pela primeira vez, suas expressões eram sombrias. Claro, isso não significa que eles não estivessem animados. Ha. Obito. Ha. Vovô Madara. E que sou. Em perfeita harmonia. Os dois caíram na gargalhada e se transformaram em raios de luz, avançando em direção a Ishiki de lados opostos. Bom. Diante do ataque de pinça, Ishiki imediatamente se encolheu para desviar. Vendo isso, Obito rapidamente formou selos de mão e cuspiu uma torrente de líquido escaldante. Arte sábia, liberação de lava, bomba de sopa quente super deluxe. Ishiki rapidamente subiu no ar para se esquivar. Num piscar de olhos, ele apareceu atrás de Madara, retornando ao tamanho normal enquanto o atacava com um chute. Madara levantou seu cajado da busca da verdade para bloqueá-lo, então ativou a habilidade limbo de seu Rinnegan, invocando um clone sombrio para atacar Ishiki. Kamui. Ao mesmo tempo, Obito usou seu próprio dojutsu, tentando conter Ishiki por um momento para criar uma abertura para Madara. Ishiki hesitou um pouco. Irritante. Diante de um ataque inevitável e multifacetado, ele optou pela força bruta. Daikokuten. Dezenas de enormes cubos pretos se materializaram acima dele e caíram. A expressão de Madara mudou e ele imediatamente abandonou o ataque. Seus instintos o alertaram. Ficar preso naqueles cubos assustadores significava a morte certa. Após neutralizar seus ataques, Ishiki desapareceu mais uma vez. Obito e Madara levantaram as mãos, gritando em uníssono, Shiha Tensei. Uma força repulsiva aterrorizante se espalhou, onda após onda, avançando em direção a Ishiki. É só isso que você tem? Ishiki zombou enquanto reaparecia, agarrando o pulso de Madara com uma força extremamente rápida antes de jogá-lo para longe. Bastardo! Não subestime o Dojutsu Uchiha. Madara imediatamente trocou de lugar com seu clone do limbo, desferindo um golpe de cotovelo em direção ao peito de Ishiki. Seu olho direito girou rapidamente, amplificando ainda mais sua velocidade. Ao mesmo tempo, Obito balançou seu cajado da busca da verdade, mirando nas costelas de Ishiki. Ishiki bufou, ativando seu dojutsu. 10 barras pretas saíram dos seus lados em ângulos diferentes, mirando os dois. Kamui. As varas desapareceram no ar, enquanto seus ataques continuaram inabaláveis. A testa de Ishiki franziu levemente. Bloqueando o golpe de Madara com o antebraço, ele mudou seu peso e atacou Obito com um chute. Mas seu ataque errou. Nada bom. Aproveitando o erro de Ishiki, Obito avançou, envolvendo os braços firmemente ao redor dele. Abraço de urso Uchiha. Instintivamente, Ishiki tentou se encolher, só para perceber que seu dojutsu havia parado de funcionar. Nani? O quê? Esta é uma técnica secreta sagrada transmitida de geração em geração entre os Uchiha. Obito cerrou os dentes. Até deuses podem ser aprisionados por ela. É mestre do jutsu da lábia, todos os atributos aumentados em 20%. Vovô Madara. Atire à vontade, rugiu Obito. Madara reagiu rapidamente, disparando um raio laser de sua boca. Arte sábia, libertação da tempestade presa de luz. Caramba! Em um momento de desespero, Ishiki instintivamente recorreu à técnica suprema do clã Otsutsuki. Golpe de cotovelada Otsutsuki. Ele levantou o cotovelo e bateu violentamente na nuca de Obito. As pupilas de Madara se estreitaram. Obito desvie.
Obito já havia percebido o perigo. Ele soltou Ishiki bem a tempo. Se aquele golpe brutal tivesse acontecido, sua cabeça já estaria rolando no chão. O lendário golpe de cotovelo Otsutsuki. Seu poder absoluto era aterrorizante. Libertando-se, Ishiki girou e atingiu Obito, fazendo-o voar. Enquanto ele se preparava para perseguir, ele foi interrompido por outro ataque de Madara. Daikokuten. Ele lançou várias varas negras em Obito enquanto se virava para colidir com Madara mais uma vez. Enquanto isso, Tobirama apareceu ao lado de Obito, teletransportando-o para um lugar seguro. Pegue isso. A poeira lá dentro pode obstruir a visão do Byakugan, disse Tobirama, entregando-lhe uma arma escondida. Obrigado, Sr. Tobirama. Pegando a arma, Obito voltou correndo para a batalha. À frente, Madara lutava com fervor crescente. Otsutsuki Ishiki. Eu, Madara, reconheço sua força. Ishiki zombou. Criaturas arrogantes e humildes. Não preciso de reconhecimento da parte de vocês. Ele levantou a mão e convocou vários cubos pretos. Madara bateu palmas e ativou o Uchiha Tensei em si mesmo, repelindo os cubos para um lugar seguro. Vovô Madara, deixe-me ajudá-lo. Obito atirou a arma escondida, liberando instantaneamente uma nuvem de poeira. Pou! Uma névoa fina se espalhou, bloqueando com sucesso a visão de Ishiki. Capítulo 287. Perdendo a visão, Ishiki permaneceu imperturbável. Daikokuten. Mais uma vez, ele ativou seu doujutsu, liberando uma barragem de bastões negros yin-yang indiscriminadamente ao seu redor. Estrondo. Madara deliberadamente desviou uma barra preta, criando um ruído fraco. Como esperado, Ishiki foi atraído pelo som e correu rapidamente naquela direção. Escondidos na névoa, os olhos de Obito brilhavam com uma luz predatória. Silenciosamente, ele ergueu seu cajado dos 6 caminhos e o empurrou ferozmente em direção às costas de Ishiki. Peguei você. Ishiki deu um sorriso irônico. Naquele momento, sua mão agarrou firmemente o cajado dos 6 caminhos de Obito. Como isso é possível? A expressão de Obito mudou drasticamente. Ele imediatamente soltou o cajado e desapareceu na névoa mais uma vez. Ishiki permaneceu indiferente, segurando o cajado com força enquanto o balançava em direção a Madara. Clang, clang, clang. Confiando apenas no instinto e na previsão, ele enfrentou Madara golpe por golpe. Logo a névoa se dissipou. Olhando para Obito e Madara, Ishiki suspirou. Vocês dois estão realmente me dando dor de cabeça. Se eu não conseguir lidar com esses dois rapidamente, posso acabar sendo arrastado para a morte. Invocando outra vara negra, a expressão de Ishiki ficou mais séria do que nunca. Quer eu te mate, ou você me mate, vamos resolver isso rápido. Embora parecesse que ele estava se dirigindo a eles, parecia mais que ele estava falando consigo mesmo. Sua aura surgiu mais uma vez, sua energia avassaladora excedendo em muito o que havia sido antes. Obito franziu a testa, seu corpo ficando tenso instintivamente. Então, você está realmente se esforçando ao máximo agora, Otsutsuki Ishiki. Ishiki inclinou a cabeça, com um traço de melancolia na voz. Sim, acho que sim. Que irônico. Um deus como eu, forçado a chegar a esse ponto por gente como você. Originalmente, desde que ele não usasse demais seu chakra e sobrecarregasse ainda mais seu corpo, esse recipiente poderia durar mais 2 dias. Mas agora, depois de liberar todo o seu poder, esse tempo foi reduzido para menos da metade. Estou lhe concedendo a mais alta honra do clã Otsutsuki. Espero que você me mostre a mesma cortesia. Mate-me rápido ou torne-se parte de mim. Ha ha ha. Uma luz dourada brilhou nos olhos de Ishiki, e cubos negros mais uma vez encheram o céu. Kamui. Obito tentou absorvê-los com seu doujutsu, mas falhou. Madara rapidamente desviou dos cubos que caíam, usando um deles como apoio para se impulsionar no ar. Ele ergueu seu cajado e o abaixou em direção a Ishiki. Ótimo! Ishiki rugiu. Ele balançou sua vara negra em um amplo arco para interceptar o golpe de Madara. Estrondo. Uma onda de choque explodiu quando Madara foi forçado a recuar 3 passos, com o braço dormente devido ao impacto. Enquanto isso, Ishiki permaneceu firme e imóvel, levantando a mão para lançar outra saraivada de bastões negros em Madara. Arte sábia, liberação de lava. Obito respondeu com uma onda de lava derretida, derretendo os bastões que se aproximavam. Ele então se moveu para ficar ao lado de Madara, preparando-se para outro ataque. Obito, Kamui, Madara, Banshou Tenin, Ishiki, Daikokuten. Todos os 3 ativaram seus respectivos doujutsu simultaneamente. Um espaço distorcido, um campo gravitacional mutável e uma barragem de barras pretas preenchiam o campo de batalha. Após uma troca intensa, ninguém levou a melhor. Obito se aproximou e desferiu um soco no rosto de Ishiki. Ishiki desviou, agarrou o braço de Obito e então girou os quadris para chutar Madara para trás dele. Estrondo. Madara levantou seu bastão para bloquear o chute e em um movimento fluido girou para cima, mirando entre as pernas de Ishiki. De longe, Tobirama. Madara, você é realmente mau. Ishiki permaneceu calmo, segurando o cajado entre as pernas. Com uma repentina explosão de força, ele lançou Obito em direção a Madara, que estava avançando mais uma vez. Entretanto, Madara nem sequer vacilou, seu soco manteve sua velocidade e força assustadoras. Assim que Obito passou por ele, o punho de Madara continuou avançando, atingindo Ishiki. Daikokuten. Kamui. Obito teletransportou instantaneamente as barras negras que se aproximavam. Mas Ishiki já havia previsto isso. Ele lançou uma vara preta direto em direção a Madara, que não fez nenhum esforço para desviar, deixando a vara perfurar seu corpo. Algo está errado. Ishiki percebeu de repente. Tarde demais. Madara sorriu. Ele usou seu clone do limbo para receber o golpe, desviando do ataque enquanto preparava seu próximo movimento. Arte sábia, liberação e matriz do trovão. Um raio se espalhou como uma teia intrincada descendo sobre Ishiki. Sua expressão escureceu enquanto ele tentava se esquivar, mas Obito imediatamente ativou sua habilidade. Kamui. Caramba!
Sem outra escolha, Ishiki encolheu seu corpo, suportando toda a força da técnica de Madara. O poder absoluto do relâmpago roxo fez com que até ele lutasse. Quando ele finalmente retornou ao seu tamanho normal, seu corpo estava cheio de feridas. Criaturas imundas e humildes. A intenção assassina ardia nos olhos dourados de Ishiki. Ao ver Ishiki em um estado tão abalado, Obito quase comemorou. Conseguimos. Depois de lutar contra Ishiki por tanto tempo, essa foi a primeira vez que eles realmente o feriram. Seu corpo real. Kamui. Antes que os ferimentos de Ishiki pudessem cicatrizar completamente, Obito usou seu doujutsu para arrancar uma gota de seu sangue. Ishiki permaneceu cauteloso esperando outro ataque. Mas para sua surpresa, Obito e Madara simplesmente ficaram ali imóveis. Alguma coisa está errada. A suspeita brilhou nos olhos de Ishiki. Mas ele não teve tempo para pensar nisso. Lançou outro ataque. Bum, bum, bum. Os três entraram em choque novamente. Apesar dos esforços, Obito e Madara foram rapidamente dominados, mal conseguindo se defender. Mesmo derrotados, eles ainda exibiam sorrisos vitoriosos. Por quê? Por que você está assim? Ishiki rugiu, seus golpes se tornando mais implacáveis. Ele derrubou Madara no chão, levantando o pé para esmagar seu crânio. Mas então, ele congelou. Um buraco enorme apareceu de repente em seu peito. O que é isto? A mente de Ishiki lutou para compreender o que havia acontecido. Obito e Madara nem sequer tocaram nele. Obito soltou um longo suspiro. Tic. Aquele idiota do Idan sempre erra no pior momento. Mas ei, pelo menos ele chegou a tempo. Sorrindo, ele passou um dedo pelo pescoço e olhou para Ishiki. Desculpe, Otsutsuki Ishiki. Parece que você perdeu hoje. Ishiki o ignorou. Arg. A dor explodiu em seu crânio como se lâminas estivessem destruindo seu cérebro. Rachadura, rachadura. Sangue respingou enquanto fraturas se espalhavam por seu rosto, piorando a cada segundo. Através das rachaduras, Obito conseguia ver a carne viva por baixo. Ishiki caiu lentamente de joelhos. Mesmo quando seu corpo estava sendo dilacerado, ele sorriu. Um sorriso calmo e elegante. Agarrando-se aos últimos resquícios de sua consciência, Ishiki olhou para Obito, dizendo cada palavra com dificuldade. Uchiha. Obito. Você venceu. Mas eu, não, perdi. Capítulo 288. Enquanto Ishiki lentamente desmaiava, Obito riu, não levando a sério as últimas palavras do homem. Talvez Ishiki ainda acreditasse que tinha uma chance de virar o jogo, que um dia ele poderia ressuscitar de dentro do corpo de Obito. Talvez, na perspectiva dos Otsutsuki, enquanto alguém herdasse seu poder, ele nunca estaria verdadeiramente morto. Ou talvez Ishiki simplesmente tivesse aceitado a vida e a morte, encarando uma batalha honrosa até o fim como algo condizente com seu status nobre. Obito não se deu ao trabalho de pensar muito profundamente sobre isso. Em vez disso, ele abriu a interface do sistema e verificou a notificação que tinha acabado de aparecer. Jin. O anfitrião feriu gravemente o corpo principal de Otsutsuki Ishiki. Antes que o alvo morra, por favor, faça contato físico com ele. Obito olhou para Ishiki, que jazia imóvel no chão. O brilho em seus olhos estava desaparecendo rapidamente. Ele estava claramente prestes a bater as botas. Sem perder tempo, Obito deu um passo à frente e colocou a mão na cabeça de Ishiki. Jin. Pré-condição atendida. Iniciando invasão reversa. Naquele momento, com a batalha concluída, Tobirama se teletransportou para perto de Madara usando o deus voador do trovão e franziu a testa. Uchiha Madara, o que Obito está fazendo? O porquê você está me perguntando? Como diabos eu vou saber? Madara cruzou os braços e soltou uma risada misteriosa. Apenas observe em silêncio e não incomode meu neto com perguntas inúteis. Tobirama fez uma careta, mas não disse mais nada. Diante deles, a marca Karma na mão esquerda de Obito começou a fluir como um líquido, infiltrando-se no corpo de Ishiki. Ela se contorceu como um organismo vivo, espalhando-se por todas as partes dele. Uau! Isso é como um simbionte do Venom se fundindo com o Homem-Formiga. Obito estalou a língua, surpreso com a visão bizarra. Ei, sistema, qual é a ciência por trás disso? O sistema pensou por um momento antes de responder. Estou usando o Karma dentro do seu corpo como meio para registrar seus dados, depois codificá-los como um vírus e injetá-los no corpo de Ishiki. Como vocês dois compartilham a mesma fonte, as defesas internas de Ishiki não conseguem reconhecer ou combater o vírus com eficácia. Em breve, todos os seus arquivos serão sobrescritos. Obito assentiu em compreensão. Então, resumindo, ele será substituído pela minha consciência. Correto, anfitrião. Após uma breve pausa, os olhos de Obito de repente se iluminaram quando uma ideia lhe ocorreu. Espere, sistema, posso transferir minhas habilidades de Rinnegan para Ishiki também? O sistema tremeu um pouco antes de responder. Sim, mas será necessária uma taxa adicional, 5.000 pontos de chakra. Obito ficou emocionado ao saber que era possível, até ouvir o preço. Seu rosto imediatamente se contorceu de angústia. Sistema, isso não é um pouco caro? Vamos lá, com o vínculo que compartilhamos, você não deveria. Obito pretendia pechinchar um pouco, mas antes que pudesse terminar, o sistema repentinamente quebrou. Calha a boca. Meus preços são definitivos. Pare de tentar barganhar comigo. Sou obrigado a ajudar você de graça? Por que eu deveria assumir o prejuízo em seu nome? Obito ficou atordoado. Ele costumava brincar com o sistema, tratando-o como se fosse uma pessoa, mas essa era a primeira vez que ele o via reagir de forma tão emocional. Um pouco atordoado, ele perguntou, sistema, o que há de errado com você? O sistema ficou em silêncio por um momento antes de responder com sua voz eletrônica monótona de sempre. Desculpe, anfitrião. Essa foi uma reação inapropriada. Você gostaria de prosseguir com o serviço adicional por 5.000 pontos de chakra? Obito assentiu sem hesitar. Sim, faça isso. No momento em que suas palavras caíram, metade de seu chakra foi drenado em um instante. Não que ele se importasse.
Ele estava prestes a unir forças com Kaguya para extrair chakra de um planeta inteiro. Em breve, ele teria dezenas de milhares, até milhões de pontos de chakra. Comparado a isso, 5.000 não passavam de trocados. O que realmente o preocupava era porque o sistema havia reagido de forma tão estranha agora. Sistema, sério, o que houve? Aconteceu alguma coisa? O sistema permaneceu silencioso. Obito continuou. Outro sistema te abandonou? Seu chefe fugiu com a amante? Ou você descobriu que seu bebê do sistema está morando em uma casinha de cachorro? Vamos lá, não seja tímido. Seja lá o que estiver te incomodando, deixa seu mano. Deixa eu ajudar. Ainda sem resposta. Me ignorando é? Bom, se você está tão chateado, por que não vai se lavar? Se a vida parece sem sentido, você sempre pode. Calha a boca, disparou o sistema. Cuide-se. Meus negócios não são da sua conta. Jin. Avatar externo. Otsutsuki Ishiki, a modificação concluída. Jin. O sistema está ficando offline. Por favor, anfitrião, comporte-se. Obito. O sistema está definitivamente de coração partido. Tanto faz. Vou resolver isso depois. Primeiro vamos ver como ficou meu clone do Homem-Formiga. Sob o olhar expectante de Obito, e sob os olhares chocados de Madara e Tobirama, o supostamente morto Ishiki de repente se levantou e ficou de pé. Obito voltou seu olhar para Ishiki. Seu olho esquerdo, antes imaculado, agora estava transformado em um roxo profundo e rico, com 6 tomoe carmesim flutuando ao redor da pupila. Uma visão assustadora, porém majestosa. Sistema, você é incrível. Você realmente deu a ele o meu Rinnegan. Essa combinação de olhos dourados e roxos está incrível. Otsutsuki Obito flexionou os dedos antes de olhar para Obito com uma expressão estranha. Isso é estranho. No momento, eu era só eu. No outro, eu era Otsutsuki Ishiki. Obito coçou o queixo, pensando. É como se de repente se transformasse num clone das sombras. Otsutsuki Obito assentiu. Só que eu sou uma entidade real, e poderia te socar até a inconsciência com um golpe. Fora isso, sim, essa é uma descrição bem precisa. Que diabos? Por que eu estou sendo clonado? Essa forma é feia como pecado. Obito cutucou a si mesmo, com um sorriso travesso. Tecnicamente você é o clone. O você que existe agora não existia há um momento. Seu senso de identidade só emergiu depois que você se separou de mim. Otsutsuki Obito estalou a língua. Ah, ótimo. Você está dizendo que a matéria determina a consciência, é? Obito assentiu. Neste momento, nós dois ainda somos Obito. Mas com o passar do tempo e nossas experiências divergindo, podemos nos tornar pessoas completamente diferentes. Otsutsuki Obito coçou a cabeça, franzindo a testa. Isso é um problema. Preciso descobrir uma maneira de evitar isso. Enquanto Obito e seu clone discutiam casualmente filosofia, Madara e Tobirama finalmente deram um passo à frente. Madara olhou para Ishiki com cautela. Obito, o que está acontecendo? Você assumiu o controle de Otsutsuki Ishiki? Otsutsuki Obito deu de ombros. Vovô Madara, controle não está certo. Estamos compartilhando a mesma consciência agora. Sob os olhares atordoados de Madara e Tobirama, os dois Obitos trocaram um sorriso assustador antes de falar em perfeita uníssono. Isso mesmo. Eu sou Otsutsuki Ishiki e Otsutsuki Ishiki sou eu. Capítulo 289. O tempo fluiu como uma sombra passageira, desaparecendo num piscar de olhos. A batalha contra Otsutsuki Ishiki já havia ocorrido há um mês. Naquele momento, o corpo de Ishiki estava à beira do colapso, mal conseguindo se manter inteiro. Mas sob a poderosa intervenção do sistema, seu corpo se estabilizou mais uma vez, transformando-se em um recipiente externo perfeito. Agora, esse corpo era como um vazio insaciável, absorvendo chakra continuamente a cada momento, ficando mais forte sem fim. Um mês se passou e ainda não atingiu seu limite. Às vezes, Obito não conseguia deixar de se maravilhar com o pensamento. Se Ishiki estivesse com força total naquela época, talvez não tivéssemos tido chance contra ele. Durante esse tempo, Otsutsuki Obito estava tentando extrair as memórias de Ishiki, mas com quase 10.000 anos de conhecimento contidos ali, era como olhar para um abismo sem fim. Depois de um mês de esforço, ele só conseguiu vasculhar fragmentos que abrangiam alguns milhares de anos. É como assistir a um anime, um especial de Naruto, as origens do Otsutsuki. Outra coisa peculiar aconteceu neste mês. O sistema ficou completamente silencioso. Desde a explosão de raiva, ele não pronunciou uma única palavra. O que antes era um companheiro sempre presente, trocando brincadeiras diariamente, de repente decidiu ignorá-lo. Pela primeira vez, Obito sentiu um vazio inesperado em seu coração. Não consigo me livrar da sensação de que o sistema está escondendo algo de mim. Depois que esse assunto for resolvido, preciso encontrar uma maneira de extrair algumas respostas. Dentro da dimensão Kamui, Obito deixou de lado seus pensamentos distrativos. Ele segurou Madara, cujos olhos permaneceram firmemente fechados, e juntos, eles mergulharam no mundo de Tsukuyumi. Dentro do espaço carmesim, uma figura graciosa se virou lentamente, seus olhos brancos perolados brilhando. Vocês dois lidaram com Otsutsuki Ishiki tão rápido? Que velocidade realmente surpreendente. Obito soltou uma risada calorosa, habilmente desviando da pergunta de Kaguya antes de perguntar. Você está pronta para recuperar seu corpo, Kaguya? Seus lindos olhos brilharam enquanto ela gentilmente assentia. Esperei por esse momento por 1000 anos. Madara zombou, virando a cabeça com desdém. Ele não suportava a farsa de Kaguya tão falsa. O Sharingan de Obito girou enquanto ele olhava profundamente para ela. Estamos prestes a cumprir nossa promessa. Espero que quando você for libertado não se esqueça do que concordou. Kaguya baixou o olhar um pouco e assentiu mais uma vez. Temos um inimigo em comum. Não tenho motivos para voltar atrás na minha palavra. Madara cruzou os braços, sorrindo friamente.
é melhor não fazer isso. Senão, eu mesmo te mato. Kaguya revirou os olhos, claramente nada impressionada. Madara está tentando bancar o difícil para Kaguya? Obito riu baixinho antes que seu Rinnegan brilhasse com poder, puxando a consciência de Kaguya para fora do mundo Tsukuyomi. De volta à dimensão Kamui, Obito abriu os olhos e se dirigiu a Kaguya, que residia no corpo de Madara. Kaguya, por favor, separe seu chakra do de Madara. Poucos minutos depois, o chakra dentro de Madara se agitou levemente, sinalizando que a separação estava completa. A expressão de Madara escureceu quando ele soltou um bufo frio. De repente, ele colocou a mão no abdômen e extraiu com força uma casca encolhida do 10 caudas. Essa separação lhe custou quase 1/3 de seu chakra. Bum, bum, bum. Assim que deixou o corpo de Madara, a casca do 10 caudas rapidamente se expandiu até seu tamanho original. Sua forma colossal, com quase 1000 metros de altura, atingiu o solo, deixando crateras profundas em seu rastro. Tanto Obito quanto Madara colocaram as mãos na casca, canalizando o chakra para ela. 10 unidades, 100 unidades, 500 unidades, 1000 unidades. Quando eles despejaram quase 2000 unidades de chakra nele, o rosto de Obito escureceu. Kaguya, chega. Você está tentando nos sugar até a morte? Sentindo a crescente hostilidade, a casca finalmente parou de absorver chakra. Um leve tremor começou. Rachadura, rachadura. Camadas de pele parecidas com madeira começaram a descascar. Os tremores se intensificaram e fissuras se espalharam pela superfície da casca. No momento em que as vibrações atingiram o seu pico, bum, a casca se estilhaçou completamente, dissolvendo-se em pó. Enquanto as partículas residuais se espalhavam no ar, Otsutsuki Kaguya emergiu. Seus traços impecáveis exalavam uma beleza etérea, sua figura era elegante, porém curvilínea. Obito não conseguiu evitar lançar vários olhares demorados. Droga, as mulheres realmente ficam mais cativantes com a idade. Não, pare. Se eu continuar pensando assim, Rin vai me assombrar. Percebendo que Obito a encarava, os lábios de Kaguya se curvaram em um leve sorriso enquanto ela falava. Agradeço os esforços que vocês dois fizeram para restaurar meu corpo. Agora permitam-me retribuir o favor. Obito e Madara trocaram olhares cautelosos, silenciosamente sinalizando um ao outro para permanecerem cautelosos. Embora Kaguya parecesse inofensiva, até um tanto ingênua, ambos sabiam que ela era tudo menos isso. Nunca era sensato baixar a guarda perto dela. Os olhos de Obito brilhavam perigosamente enquanto ele falava, suas palavras carregando um aviso implícito. Espero que você haja com sabedoria e não dificulte as coisas para nós. Kaguya não disse nada, apenas abaixou o olhar e assentiu silenciosamente. Satisfeito, Obito não insistiu mais. No mundo real, ele já havia preparado uma contingência contra ela. Se ela ousasse traí-los, ele a eliminaria. Kamui. Com isso, Obito transportou a si mesmo, Madara e Kaguya para uma área isolada no país dos campos. Kaguya respirou fundo o ar fresco, saboreando a sensação. Depois de 1000 anos, ela finalmente estava livre. Mas naquele momento, uma voz assustadora e ameaçadora ecoou em seus ouvidos. Ei, já faz um tempo, Kaguya. Kaguya se virou em choque. Ali diante dela estava uma figura familiar. Otsutsuki Ishiki? Como você ainda está vivo? Ishiki inclinou a cabeça, seu olhar percorrendo o ar com diversão silenciosa. 1000 anos se passaram e ainda assim, você continua tão fraco quanto sempre. Diga-me, Kaguya, o que lhe deu a audácia de me trair naquela época? O corpo de Kaguya tremeu quando ela se virou para Obito, sua voz aguda de urgência. Por que ele está aqui? Você não o matou? Um sorriso lento e cruel se espalhou pelo rosto de Ishiki. O que você acha que trabalhar com esses seres inferiores é um privilégio reservado a você, sua moça traiçoeira? O olhar de Obito escureceu de irritação. Otsutsuki e Ishiki, somos apenas aliados. Cuidado com a língua. Ishiki sorriu, sua arrogância era aparente. Mas Kaguya de repente balançou a cabeça, seus olhos claros brilhando com a compreensão. Não, você não é realmente Ishiki. Um brilho dourado cintilou no olho direito de Ishiki, hastes negras dispararam para frente, perfurando o corpo de Kaguya. Que bobagem você está dizendo agora? Ignorando as varas que a empalavam, os lábios de Kaguya se curvaram em um sorriso malicioso enquanto ela encarava Obito. Não sei como você o controla, mas se ele fosse realmente Ishiki, ele teria me matado instantaneamente. Obito coçou o queixo e deu um leve sorriso. Então você percebeu, hein? Ele e Ishiki se viraram para ela, falando em uníssono. Diga-me, devemos controlar você também? Capítulo 290. Dois seres de raças diferentes. No entanto, exibiam sorrisos sinistros idênticos. E em perfeita sincronia, eles falaram as mesmas palavras. Esqueça Kaguya, isso fez até Madara se sentir desconfortável. Com uma expressão quase lamentável, Kaguya baixou o olhar, seus lábios delicados se abrindo levemente em sinal de queixa. Parece que te confundi com outra pessoa. Você realmente é Otsutsuki Ishiki. Madara. Obito caiu na gargalhada. Ha. Ele não esperava que esta nobre milenar fosse tão divertida. Com uma risada, Obito comentou, honestamente, Kaguya, você não é nada como eu imaginava. Não é só sua personalidade, até mesmo sua figura é diferente daqueles doujin. Kaguya levantou seu rosto impecável, com os olhos cheios de lágrimas não derramadas. Sou sincero em meu desejo de cooperar com vocês dois. Por favor, não dificultem as coisas para mim. Obito inclinou a cabeça, exibindo um sorriso travesso. Haha, eu só estava brincando com você, Kaguya. Somos aliados agora. É claro que eu não encostaria a mão em você. Se Kaguya estava realmente angustiada ou apenas fingindo, se suas palavras eram sinceras ou forçadas, nada disso importava para Obito. Tudo o que importava era fazê-la entender uma coisa. Que ele poderia brincar, controlá-la, como quisesse. Uma mulher inteligente como ela não faria nenhuma tolice novamente. Tudo bem então, vamos começar, Kaguya. Muito bem.
As figuras do trio flutuavam no céu, aproximando-se gradualmente da lua. Otsutsuki Obito seguia lentamente atrás, observando Kaguya de perto. Se ela fizesse algum movimento brusco, ele a reprimia sem hesitar. À medida que se aproximavam da lua, o corpo celeste parecia cada vez maior. E quando eles estavam prestes a romper a atmosfera, Kaguya falou de repente: esta distância é suficiente. No entanto, para prosseguir, preciso da sua ajuda. Kaguya, aqui está o plano. Obito foi o primeiro a colocar a mão no ombro delicado de Kaguya, sorrindo enquanto continuava. Preciso que você construa um sonho unificado para todos. Faça-os entender que seus verdadeiros inimigos não são eles mesmos, mas invasores de além deste mundo. Kaguya assentiu levemente e respondeu com elegância: entendido. Eu consigo fazer isso. Madara zombou, mas colocou a mão em Kaguya também. O longo olho vermelho sangue na testa de Kaguya começou a se mover. O olho se torceu e se expandiu lentamente, forçando-se a abrir como se tentasse se libertar de seu confinamento. Um Rin Sharingan com 9 Tomoe. O olho que despertaria o sonho do infinito. Kaguya focou seu olhar na lua, murmurando suavemente: Tsukuyomi infinito, ilumine o mundo. 9 Tomoe pretos como breu surgiram na superfície da lua. A lua, antes serena e prateada, logo ficou tingida de vermelho, emanando um brilho misterioso e sobrenatural. Naquele momento, pessoas do mundo todo notaram a mudança no céu. Olha, isso é. O que está acontecendo? Por que a lua está ficando vermelha? Em uma pequena vila na Terra dos Demônios, o rosto de um ancião ficou pálido e sua voz tremeu enquanto ele se dirigia aos que estavam ao seu lado. Uma lua de sangue. Isso é um presságio de grande calamidade. Ao longo da história, cada lua de sangue foi seguida por caos, desastres e guerra. Algumas pessoas ficaram visivelmente abaladas. Outros zombaram da superstição. Velho, você está pensando demais. Isso é apenas um fenômeno natural. O ancião suspirou, apoiando-se em seu cajado. Jovem, não descarte isso tão rápido. Certa vez, li um registro antigo. No 130º ano da Era da Fundação, uma lua de sangue surgiu. A energia do mundo foi cortada, sua força vital drenada, como se tivesse caído nas profundezas do inferno. Ao ouvir um aviso tão terrível, o homem cético hesitou. Olhou novamente para a lua. Ele franziu a testa e coçou a cabeça, confuso. Ele poderia jurar que viu uma figura enorme e fantasmagórica pairando sobre o mundo. Balançando a cabeça, ele murmurou: deve ser minha imaginação agindo depois de ouvir o velho. Mas naquele momento, um grito alto ecoou. Puta merda, olha o céu. Não parece que tem uma mulher olhando para nós? Será que estou tão solitário assim? Ou até a lua parece meio atraente agora? Alguém mais se intrometeu. Cara, juro que também vejo o rosto de uma mulher. E aquele olho de lua. Tá na testa dela. Bem acima. Obito estreitou os olhos para Kaguya e perguntou: Kaguya, nós projetamos Tsukuyomi infinito juntos. Então por que só o seu rosto está sendo projetado? Kaguya piscou confusa, sem entender muito bem por que isso importava. Mas vendo sua insatisfação, ela acenou com a mão casualmente, atrasando um pouco o jutsu para dar a ele uma chance de ficar sob os holofotes. De volta à Terra dos Demônios, o homem que antes falava ofegou novamente. Espera aí, por que aquela garota de repente virou um cara? E por que ele parece tão tarado? Mas quer dizer, ele ainda parece meio bonito. Em Konoha, pessoas que estavam ansiosas com a lua de sangue e a projeção de Kaguya de repente congelaram com a nova imagem. Um silêncio constrangedor tomou conta da vila antes que uma onda de confusão explodisse. Mano, olha, o quinto Hokage subiu aos céus. Obito, que tipo de bobagem você está fazendo agora? Marido, se você não está em casa cuidando do pequeno Agoromo, o que está fazendo aí em cima? Shikaiza, o que você acha disso? Ugi, que chatice. Você fica me perguntando o que eu penso. Eu penso com os olhos. Isso é loucura, Obito. É a coisa mais legal do mundo. Obito, finalmente chegou a hora de começar esse plano. 1 minuto deve ser suficiente. Satisfeita, Kaguya deixou o jutsu continuar. Seu Rin Sharingan e a lua de sangue simultaneamente liberaram uma luz branca deslumbrante. No momento em que o brilho assustador banhou a terra, a noite se transformou em dia. Todo o barulho cessou num instante. Todos olhavam fixamente para o céu, seus olhos se transformando no padrão espiral do Rinnegan. Parabéns! Você recebeu um passe de teste temporário do Rinnegan. Todo mundo Shinobi estava agora preso em um sonho sem fim. Não importava onde estivessem humanos ou animais, todos eram atraídos pela ilusão criada pelo trio. Com o apoio de Obito e Madara, Kaguya bateu palmas e cantou com uma voz clara e doce. Divino nascimento do mundo das árvores. Raízes enormes brotaram por toda a terra. Troncos altos disparavam em direção ao céu. Seus galhos se estendiam por toda parte, cobrindo o mundo. Gavinhas sedosas estendiam-se dos galhos, envolvendo delicadamente cada sonhador, envolvendo-os como frutas penduradas na árvore. Com o mundo inteiro preso no sonho, o próximo passo era coletar seu chakra e cultivar uma nova fruta. Finalmente, posso recuperar minhas forças. Brincando com uma mecha de seu cabelo prateado, Kaguya se virou para Obito com um sorriso gentil. Então, quanto chakra devemos tomar? Obito coçou o queixo, pensativo. Não pode ser muito ganancioso. Vamos pegar uma pequena porção cada um. Depois de um momento de hesitação, ele deu um número. Que tal? 90%. Kaguya, 1. Madara. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.